Tudo bom, gente? Tava aqui pensando se eu ia fazer esse vídeo ou não. Ai, mas por que não, né? Por que não? A galera toda já tá me marcando, falando não sei o quê. Mais uma vez, a Beta, pipipi, popopó, como se eu fosse a pessoa que mais enfiasse o dedo na cara das pessoas aqui nesse YouTube, né? É impressionante. Eu acho que a minha vida seria mais fácil se eu só apontasse o dedo e falasse. Ia ser muito mais fácil, gente, a minha vida, porque aí pelo menos as pessoas vão poder me acusar real, né? Se tem uma coisa que eu prezo nesse canal, é para debater ideias e não pessoas. Eu não tô aqui pra falar de ninguém, eu tô aqui pra falar do que as pessoas acham, do que elas falam, das opiniões que elas dão. Só que a gente tem que ter maturidade na internet de não levar as coisas um pouco pro pessoal, sabe? Não levar achando que a gente tá falando das pessoas, eu tô falando do que as pessoas falam, né? Das atitudes, porque isso está aberto a debate. As pessoas especificamente não tá, né? É o famoso ad hominem. Eu não estou aqui para fazer argumentações sobre as pessoas. Estou para fazer sobre argumentações sobre o que elas falam. Por que eu estou falando isso tudo? Porque fizemos esse vídeo aqui, né? Dia do cabelo maluco termina em confusão. É um vídeo que fala muito sobre a forma como as mães, muitas vezes, elas estão sobrecarregadas, né? Como muitas mães estão sobrecarregadas e muitas mães criticaram esse negócio do dia do cabelo maluco. Ao mesmo tempo que, do outro lado, tinham mães falando que era ridículo esse negócio do cabelo maluco, né? E aí também tem um outro lugar, que é o lugar é o mínimo que você pode fazer pela criança, é fazer o cabelo maluco. Então são vários pontos de vista e vocês sabem que eu tenho uma preocupação muito grande em nunca escolher um lado especificamente, porque eu acho que todas essas três coisas são muito importantes. Então, nesse caso, bem, uma eu acho um absurdo, que é o cabelo maluco ser uma coisa ridícula, que o importante é português e matemática, inclusive é o que eu mais falo nesse vídeo, falando que é o quanto é importante para a criança brincar. O universo lúdico da criança é a coisa mais importante da infância. Então essa opinião eu discordo e falei bastante dela sobre no vídeo. Aí tem duas outras opiniões que são complementares, que é a opinião de mães estão sobrecarregadas e muitas vezes não têm tempo de conseguir fazer um negócio desse, muitas vezes trabalham muito, trabalham jornada dupla, tripla e não consegue fazer o que tem que fazer. E do outro lado, tem o lado. Até já esqueci. Tem o lado da mãe sobrecarregada e tem do outro lado pelo amor de Deus, sabe? Tem mãe que realmente tá cagando e dando pro filho, não tá nem aí pra nada, quer que o filho mais se lasque, não sei o que, trata o filho de forma de qualquer jeito, não sei o que. E mostrei vídeos falando de todos os pontos de vista e neste lugar eu me coloco no meio, né? Eu concordo que tem que muitas mães, às vezes mães e pais, né? A mãe acaba nesse lugar sendo muito mais responsabilizado, quando o pai às vezes só abandona e vai embora mesmo. Tem muita mãe realmente que não age da melhor forma possível com a criança, e do outro lado, realmente tem mães que estão esculachadas de tanto fazer coisa, com 1 milhão de responsabilidades. Aí eu reagi a essa querida aqui, ó, Franciele. Então vamos ver o react. Lembrando que isso aqui faz parte de um vídeo maior, e esse vídeo maior está no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos ver só a parte dela, mas tem uma parte aqui de um comentário que eu faço durante a parte dela que está se referenciando a outros momentos do vídeo. Muito importante a gente ver o negócio, né? Porque a Beta tira tudo de contexto. Então tô aqui mostrando o contexto inteiro para vocês. Vamos assistir? Vamos sim, então tá. Nossa, que nome difícil. Franciele Lipst. É isso? Tá bom, então tá bom. Semana da Criança e Pais Sem Noção. Não sejam cruéis com os filhos de vocês. Agora, essa Semana das Crianças, está tendo vários eventos na escola. Prestem atenção na agenda dos filhos de vocês. Façam isso. Eu não sabia que era uma coisa, pelo visto, da Semana da Criança, né? Que é esse todo dia um treco maluco. Eu não sabia disso, gente. Menina, que loucura. Como existem universos além do da gente mesmo. Esse mínimo. Eu tô na escola da minha filha, acabei de deixar ela aqui. Tem 2... Até aqui, o que ela fala, eu nem comento nada, porque eu concordo. Pô, gente, vamos prestar atenção, realmente. Esse vídeo todo começa com uma mãe muito triste, chateada, chorando. Por quê? Porque tinha visto que o dia do cabelo maluco ia ser na segunda, e aí estava toda preparada para isso, e aí, de repente, tiveram que puxar para quinta-feira anterior ao dia, né? E acabou que a filha foi sem o cabelo maluco. Então, tudo começou com essa treta. A mãe
falando o quanto ela não conseguiu ver que eles mudaram a data, né? E isso deixou ela muito abalada e a criança também. E aí tudo começou nesse lugar. Né? E nesse vídeo eu fiquei muito do lado da mãe, do tipo, caraca, realmente é foda, não sei o que, etc. Ao mesmo tempo que, calma, também não é bem assim, não vai, sabe? A gente faz tudo, a gente trabalha muito eu não sou nem mãe nem pai, mas assim, gosto muito do assunto, obviamente que eu tô falando de um lugar de fora. Mas pai e mãe se esforça 90%, gente. Eu tenho uma tentativa, não é nem uma tentativa, uma realidade, né? De que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não são pessoas ruins. A gente normalmente, quando vai dar opinião na internet sobre as coisas, a gente sempre coloca as pessoas nos extremos, né? As pessoas são muito ruins, são pessoas que fazem as coisas de propósito, são as pessoas que sabe, que não se importam com nada. Normalmente as pessoas estão fazendo, estatisticamente, sabe, gente? As pessoas estão tentando acertar. O ser humano, ele não é ruim, não, ele é legal. Tem poucas pessoas que são ruins? Tem. Tem pessoas que são ruins em um ponto ou outro? Tem. Mas normalmente o ser humano, ele tá tentando acertar. A gente não é tão filha da puta como a gente parece fazer, querer aparecer. Não, a gente normalmente tá fazendo as coisas tentando acertar de verdade. De verdade. Então, eu sempre tento lembrar disso na hora de julgar alguma coisa, para pensar que talvez as pessoas elas só não estão dando conta das coisas, ou elas não perceberam que aquilo é tão importante. Relacionamentos é muito importante a gente falar, né? Então, eu sempre tento tomar esse cuidado da gente julgar a partir desse prisma. De as pessoas estão tentando fazer o melhor que elas podem. E elas erram, sim. Isso não isenta elas do erro. Mas elas estão tentando fazer o máximo que elas podem. Então eu tento julgar desse lugar. Então, por isso que eu não falei nada até agora. Porque sim, eu também acho que não custa nada, sabe? Muitas vezes, quando a gente tem uma criança, às vezes a gente negligencia as coisas dessa criança, né? Acha que é bobeira. E aqui eu concordo total com ela até esse momento. 2 ônibus gigantes ali que vão levar as crianças para passeio hoje. Todas as crianças com coletinho, prontinhas para ir. Chegou uma menina com a mãe dela, irmã, não sei, sem o coletinho. E aí ela perguntou, nossa, o que tá acontecendo? Aí a professora, hoje é dia de passeio, não tem aula. Você não vai no passeio? E a mulher não sabia nem que tinha passeio, nem que tinha que ter pago o passeio. A menininha com um olho desse tamanho, porque, né, deve ter visto as crianças tudo pronta para ir, ela não. Entrou na escola, viu como é que era, que não tinha mais o que fazer, não tinha mais lugar. Saiu com a menina saiu chorando. Além dela ir embora chorando, ainda vai levar uma bronca por estar chorando, entendeu? Até aqui, o vídeo também tá ok. Ela tá contando uma história. E uma história de uma coisa que tá acontecendo ali fora do carro dela, tá? Então, assim, muito provavelmente a pessoa pode ser que até veja esse vídeo. A pessoa que tá sendo comentada. Só vamos deixar esse parênteses. A partir daqui, o vídeo dá uma certa degringolada. Porque aqui, ó, tem ela já falando que a pessoa, sim, além... A menininha com um olho desse tamanho... Porque, né, deve ter visto as crianças tudo pronta para ir, ela não. Entrou na escola, viu como é que era, que não tinha mais o que fazer, não tinha mais lugar. Saiu com a menina saiu chorando. Além dela ir embora chorando, ainda vai tomar bronca porque tá chorando. Aqui ela já tá colocando a vivência e a realidade dela em cima da vivência da outra pessoa, certo? Ela conhece a mãe, ela conhece, não sabe nem se é mãe, se é irmã, não sabe nem qual é o parentesco que tem com a criança, mas tá aqui já colocando, já projetando em cima da mãe, de que, além de tudo, essa mãe é tão escrota, é tão não sei o quê, é tão isso, daquilo, que ainda vai dar esporro pra essa criança tá chorando, porque ela não tem direito de chorar. Aqui já é uma projeção, vocês podem perceber? Porque talvez isso aqui não seja a realidade, isso aqui é uma projeção que ela está fazendo em cima de uma história que ela viu, e as projeções que a gente faz a partir dos nossos próprios conteúdos. E a gente tem um pequeno erro nisso, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente julgar as coisas. Eu sei que a gente não está aqui fazendo uma grande dissertação de mestrado no TikTok, mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente julga as pessoas, da gente não encaixar o mundo inteiro na nossa régua. Não é porque aconteceu com a gente, não é porque eu tive problema com meu pai, que todas as pessoas têm problema com o pai. Tá? Então não é porque eu tive um problema na escola do não sei o quê, que fazer um bullying comigo, que toda criança passa por bullying. A gente tem um pouco desse salto lógico da gente encaixar o mundo a partir das nossas próprias vivências, projetando no mundo.
Então, já que eu não sei qual é a história dela, ela vai falar em algum momento aqui, eu tô aqui me adiantando muito, mas, porque eu quero depois mostrar o vídeo que ela fez falando de mim, mas a gente tem que tomar um certo cuidado dessa projeção. Eu não conheço a história dela, não sei como é que ela projetou, mas aqui dá pra perceber que tem uma certa projeção, porque como que ela vai dizer que a criança vai tomar esporro porque saiu chorando, sendo que ela não sabe nem quem é a pessoa, sabe nem se é mãe ou se é irmã. Então, isso aqui é uma projeção, certo? Tá se construindo uma imagem de uma pessoa que não é uma mãe muito boa, porque além de não saber de nada sobre a vida da criança, ainda vai dar esporro da criança ficar chateada. Então, temos uma projeção aqui, certo? Tá bom. Vai levar uma bronca por estar chorando, entendeu? Façam o mínimo. É o mínimo. Olhar a agenda. Se não dá para ir no passeio, não traz na escola. Não faz essa crueldade com Aí aqui vai entrar o meu comentário que eu fiz nesse treco. Tá? Aqui, olha só que coisa curiosa. Será que eu vou ter que, porque eu vou ter que voltar aqui depois pra comentar isso. Ela fala no vídeo dela que eu chamei ela de cruel. E aí eu quero que vocês vejam o vídeo pra ver o que é que eu falei sobre esse assunto. Sendo que aqui ela já está, de novo, segunda projeção, a projeção de essa mãe não faz o mínimo, essa mãe não olha nem a agenda da criança, é o mínimo que ela pode fazer, e concordo com ela, concordo. Entendeu? Acho que assim, poxa, ao mesmo tempo, lembrando, né, aqueles dois pontos, o ponto do mães, às vezes, muito sobrecarregadas, mães e pais, e muitas vezes mães solos, muito sobrecarregadas que não conseguem fazer nem o mínimo, porque estão fazendo o máximo do outro lado para ter dinheiro até para bancar a escola e bancar a comida da criança. E do outro lado, pais negligentes, certo? Pais e mães negligentes, que realmente isso acontece? Acontece. Agora é isso, ela não conhece a pessoa, não sabe nem se é mãe, se é irmã, não sabe nada, mas já falou que a pessoa vai dar esporro na criança porque não tava chorando, já tá falando que a pessoa não faz o mínimo, ela não conhece a vida dessa pessoa, não sabe quem é, mas já teve 1 milhão de julgamentos a partir da sua própria vivência. E está falando que ela... Isso pra mim é o que mais me incomodou nessa fala, e por isso que eu vou interromper aqui no vídeo original, porque eu falo pra ela o seguinte: pô, mas você acha que ela fez isso de propósito? Porque ela fala assim, se vocês não vão levar no passeio, não traga na escola. E aí me choca um pouco isso, porque aqui é um julgamento ainda mais pesado sobre a realidade dessa pessoa, que ela não sabe quem é, lembrando sempre o tempo inteiro, ela julga que essa pessoa, além de não levar a criança no passeio, ainda levou ela na escola. Levou ela na escola pra, das duas uma, essa criança ir lá e ver que ela não vai no passeio e ser esculachada e ser humilhada por causa disso, ou não vou levar ela na escola não, se vira aí, foda-se. Isso me incomodou profundamente. E não ela, de novo, não conheço ela. Me incomodou a fala dela. E eu tô aqui para debater ideias e não pessoas. Certo? Então eu tô aqui debatendo a fala dela. E a fala dela me incomodou. Tanto que eu vou interromper agora. a criança. Isso vai ficar marcado na cabeça dela. Ô mulher, mas você acha que essa pessoa fez de propósito pra sacanear a criança mesmo? Você jura? Ouve aí de novo a maneira que você contou. Tá bem claro que essa mãe nem sabia dessa situação. Você acha que se a mãe toda enrolada, não tem tempo nem pra olhar a agenda da criança, você acha que ela ia fazer de crueldade, pegar essa criança, levar ela na escola pra mostrar que ela não vai no passeio e voltar pra... Detalhe, a palavra crueldade não saiu da minha boca primeiro não, tá? Saiu dela. Ela que falou sobre a atitude cruel da mãe com a criança. Não fui eu, não. Casa. Você acha que ela fez isso de sacanagem? Não é possível. Não é possível. A gente não sabe a realidade de outra pessoa, gente. Desculpa, isso aqui é meio doido. Então temos que tomar muito cuidado para não projetar a nossa realidade nos outros. Doido. Assim, a gente não tem como, você não tem como saber. Que bom que você tem uma rede de apoio, uma condição financeira, o que seja. Aqui eu tô falando hipoteticamente, tá, gente? De novo, eu não conheço ela, não sei se tem. Mas imagino que tenha. Né? E quando eu digo aqui, eu não tô falando pra ela especificamente, eu tô falando no geral de pessoas que têm essa cabeça de é o mínimo que você pode fazer. Não é só ela, outras pessoas no vídeo também têm essa opinião. E tá tudo certo ter essa opinião. Não tá nada de errado. Mas é aquilo, quando a gente acha que a nossa opinião, a nossa maneira de ver o mundo é a única certa, a gente acaba criando certamente uma dificuldade de se autocriticar e perceber que talvez não seja tão preto no branco as coisas assim. Então, estou falando de uma forma hipotética aqui no vídeo, que traz para você
a capacidade de você ver a agenda da criança e conseguir estar acompanhando. Muitas pessoas não estão. Tem gente que faz isso porque é desleixada? Tem, sim. Mas vou te falar que eu acho que a maioria não é porque é desleixada, não. Então, repetindo a minha crença, que não é uma crença, tá? Eu chego a ousar afirmar que isso não é uma crença, é uma realidade, de que a maioria das pessoas estão tentando acertar aqui, repetindo. Então, saibam que tudo nesse canal vai sempre ter essa coloração, desse pensamento de que as pessoas estão tentando acertar. Sempre, sempre. Para eu chegar a ter uma certeza que uma pessoa está querendo errar de propósito, vai demorar muito, porque eu acho que as pessoas estão sempre tentando acertar. Entendeu? Às vezes nem tá sabendo. Você acha que ela perdeu o tempo dela de levar a criança só para falar: olha aí, sua nona, te trouxe aqui para te mostrar, a mãe da Matilda? Te trouxe aqui para mostrar que tu não vai no passeio, seu lixo. Percebam que até agora, e até o final do vídeo, eu não vou falar dela. Eu tô falando da opinião dela. Porque no vídeo, de novo, tô me colocando aqui o cavalo, o carro vem dos bois, ela fala que eu xoxei ela durante esse vídeo. Que eu xoxei bastante ela. Xoxar é uma gíria LGBT de shade, de sacanagem, de como se eu tivesse... Eu estaria xoxando se eu estaria falando do cabelo dela, do óculos dela, da cara dela, do carro dela, do não sei o quê. Não tô fazendo nenhum comentário específico sobre isso, tá? Tô falando, tô aqui elencando coisas que estão no vídeo e que eu poderia xoxar ela, entre muitas aspas. De novo, não estou falando que isso são coisas xoxáveis, mas a única coisa que eu tenho para xoxar ela, se eu fosse fazer isso, seria as coisas que estão no vídeo, os elementos que estão no vídeo, tá? Inclusive, eu acho que não tem nada para ser xoxado aqui, inclusive, muito bonito o cabelo. Então, não tem nenhum comentário, e eu não sou essa pessoa que vai fazer esse tipo de comentário. Zero. Eu não sou essa pessoa, nunca vou ser essa pessoa, porque não é o meu objetivo aqui fazer isso. Apontar pra alguém e falar da aparência de alguém. Mesmo que dizem por aí que eu faço isso pra caramba, só que já tá lá no vídeo eu explicando isso, de que eu faço isso de uma forma irônica, porque eu nunca vou achar que é o vídeo lá de eu falando das meninas que se acham bonitas e tudo mais, e que não tem uma menina feia naquele vídeo, só tem menina maravilhosa de linda. E na minha cabeça tava óbvia a piada, que as meninas são tão bonitas que elas podem até fazer brincadeira de que elas não são bonitas, né? Então não tem como eu chegar e falar que essas garotas são feias, porque eu seria louca de estar falando isso. E eu já expliquei isso num vídeo que eu falei sobre um dos reacts que eu fiz, que foi um corte, que esse corte foi entendido como se eu estivesse falando mal da aparência da menina, a menina linda, né? Então, é isso. Eu não sou essa pessoa que vai fazer esse tipo de coisa, inclusive com ninguém. Eu tô aqui para comentar opiniões, tá? Eu não tô aqui para comentar pessoas. Sempre bom lembrar isso. Você acha que foi isso que aconteceu? Ai, mas é muito pequena. Vai ficar, porque eu lembro de quando tinha passeio na escola, eu não podia ir. Eu lembro até hoje que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para mandar e eu não fui. Todo mundo depois. E aqui eu faço um comentário em cima de uma informação que ela trouxe para mim. Que é o seguinte. Porque depois no vídeo dela, ela também vai colocar outra camada de informação aqui que eu também não tenho como ter. Que ela fala assim... A criança vai ficar chateada porque eu também lembro, na minha época, que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro. O que eu entendo dessa informação? Que o pai e a mãe não tinham condições financeiras. E aí eu falo, tá tudo certo. Acontece. E acontece mesmo. Ela vai pegar isso aqui e vai tentar distorcer completamente o que eu falei aqui nesse momento. Completamente, tá? Vai tentar me colocar como um monstro aqui. Como se eu estivesse falando, é isso aí, tem que fazer isso com criança mesmo. Tá? Então, é importante aqui a gente frisar esse momento do vídeo. Que eu falo o seguinte, acontece. E realmente acontece. Crianças vão ficar chateadas pelo pai e pela mãe e não terem condição de dar tudo que elas querem. E muitas vezes isso que vai formar a criança depois a crescer e trazer isso para a vida dela de alguma maneira. Né? Então é aquilo, e é uma coisa que eu falo em outro momento do vídeo, os nossos traumas, muitas vezes a gente tenta como pai e mãe não traumatizar a criança, porém não tem como, porque se você der amor demais você vai traumatizar, se você der amor de menos você vai traumatizar, de novo, as pessoas estão tentando acertar, e muitas vezes elas erram, e muitas vezes não é que elas erram, é que elas só podem fazer aquilo. Um pai e uma mãe que não tem dinheiro
pode traumatizar uma criança de não dar para ela o que ela tem, o que ela não pode dar, mas pode ser que essa criança depois cresça e perceba o quanto o pai e a mãe são fodas e tentaram lutar por aquela criança, mesmo não tendo condição. O quanto aquele pai e aquela mãe abriram mão de um monte de coisa para fazer aquela criança conseguir crescer e ter estudo, ter tudo, ter comida na mesa. Então, quando eu comento aqui falando assim, acontece, e com muita gente isso acontece, e tem muita gente que não tem dinheiro para estar numa escola particular, mas o pai e a mãe se lasca de conseguir. Durante muito tempo a minha mãe lutou para conseguir, meu pai e minha mãe lutaram para eu conseguir me manter na escola particular. Eu nunca estudei em escola pública, eu sempre estudei em escola particular. E durante muito, muito tempo minha mãe se lascou de ficar devendo não sei quantos meses à escola, de depois depois que chegar na escola e ter que negociar o ano inteiro porque não tinha dinheiro para pagar, porque não estava conseguindo tirar dinheiro no trabalho. Quantas e quantas vezes meu pai e minha mãe fizeram isso e não me traumatizaram por causa disso. Então isso acontece. Isso faz parte da vida, faz parte da maneira como a gente faz para tentar acertar. Então tem muitas crianças que estão em escolas particulares e estão porque o pai e a mãe estão se fudendo de trabalhar para conseguir pagar aquilo ali. E que muitas vezes não conseguem pagar além disso. Muitas vezes não conseguem pagar o material escolar mais caro. Muitas vezes não conseguem pagar um passeio que é mais do que a mensalidade. Então acontece. É um absurdo isso que eu tô falando, porque ela vai tentar fazer parecer um absurdo. Contando do passeio e eu de fora, porque eu não pude ir. Nem olhar. Acontece. É isso também. Eu acho que a gente... É aquela história, assim, a gente faz o máximo possível para não traumatizar as crianças, só que você não tem como transformar o mundo numa coisa cor-de-rosa. Se seu pai e sua mãe não tinham dinheiro para isso, e você passou por esse trauma, isso te construiu como ser humano. Sabe? Eu acho que isso você tem duas escolhas também, de levar isso como um ódio e levar isso como uma consciência de alguma maneira, né? A gente passa adiante. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu acabei de falar aqui pra vocês de uma outra maneira, certo? É porque eu e ela aqui somos a mesma pessoa, não sei se vocês perceberam. Antes de tentar não fazer a mesma coisa com nossos pais, os nossos filhos, quando isso foi feito de uma forma cruel. Agora, eu acho que tá bem claro, né? Que se seus pais não tinham dinheiro, deviam estar fazendo o máximo pra conseguir fazer com que você fosse e não conseguiram. Tirei essa informação do que ela falou. Importante lembrar. Ela falou que não ia nos passeios que o pai e a mãe não tinham dinheiro. No vídeo que ela fez sobre mim, ela vai adicionar outra informação aqui pra me tirar de doida. Tá? Pra me tirar de escrota. Né? Então, assim, infelizmente a gente tenta fazer o melhor. E aí eu digo aqui, impressionante como eu sou consistente no meu pensamento, né? E olha, não é sempre não, viu? Aproveita. Em relação a tudo, né? Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas tenta fazer o melhor que pode. E, infelizmente, o melhor nem sempre vai ser o perfeito ou o ideal ou o que não vai traumatizar. Até porque, gente, pra gente traumatizar, basta a gente estar vivo, né? Agenda, nem conferir o dia. Que porcaria de família irresponsável. Que comentário ruim, né? Não sabe nem se a pessoa é mãe e irmã da pessoa, mas tá chamando a pessoa de irresponsável, diz que a mãe é cruel. Aí vai vir o comentário aqui que virou o título do vídeo dela. Cruel pra caramba, hein? Um discurso bem cruel, viu? Vou botar de novo? Posso botar de novo? Conferir o dia. Que porcaria de família irresponsável. Cruel pra caramba, hein? Um discurso bem cruel, viu? Quem que é cruel? Ela? Ou o discurso que ela fez? Porque ela ser cruel, eu não sei, eu não conheço a Franciele. É Franciele? Imagino que sim, né? Eu não sei se o Li faz parte do sobrenome. Fran, que tá escrito ali. Fran. Eu não conheço ela. Inclusive, deve ser ótima pessoa. Deve ser ótima, deve fazer um conteúdo super legal. Realmente, sempre quando eu vou buscar a pauta, eu já falei isso algumas vezes, eu vou lá ver as pessoas que mais falaram desse assunto, que mais viralizaram sobre o assunto. Não conheço ela, não sei. E só posso julgar a partir das coisas que ela falou. E eu só posso julgar as coisas que ela fala e não quem ela é. Eu não tenho condição nenhuma de julgar quem ela é. Nenhuma, tá? Aí, tá aqui, eu falei discurso cruel. E reforço, acho o discurso cruel, sim. Quando você pega uma pessoa que você não conhece, não sabe da vida, não sabe do background, do contexto, de nada da pessoa, e diz que a pessoa é uma irresponsável, que ainda vai dar esporro na criança porque tá chorando, que mesmo não levando no passeio, ainda vai levar a criança no colégio, sim.
Eu acho, de verdade, um discurso cruel. E continuo reforçando a mesma palavra. Aí ela resolveu fazer um vídeo dizendo o quê? A Beta Boixá disse que eu sou cruel. Você concorda? Concorda com o quê? Concorda com um factoide que nunca existiu? Eu nunca te chamei de cruel. Eu falei que a sua fala é cruel, sim. E eu continuo achando que é. E aí vai colocar... Vocês vão ver o tom. E é óbvio que já veio um monte de motoboy de treta, vem falar um monte de merda de mim. Gente, de verdade, eu já falei isso aqui e repito. Vou continuar dando a minha opinião no YouTube. Dar opinião, infelizmente, é tomar um lado. A gente não consegue dar opinião não tomando lados. Mesmo que o meu lado tente ver todos os lados, minimamente, porque eu sempre vou ser a pessoa que vou tentar exercer o mínimo de empatia aqui nesse canal, eu vou tomar opiniões muitas vezes que vocês não vão gostar. Sabe qual é o mais curioso? Como eu sou uma pessoa que infelizmente tem a mania de tentar ver todos os lados, às vezes eu dou opiniões que vão para um lado e depois vão para o outro. E aí as pessoas que são radicais de um lado da opinião, né, que são extremistas no lugar da opinião, que só aceitam o A ou o B, o branco ou o preto, um lado ou o outro, vão ficar putas comigo, os dois lados. Eu sou uma pessoa que consegue deixar os dois lados irritados, né? Porque eu sempre falo, olha, isso aqui eu acho que isso aqui é por aqui, mas não é bem por aqui. Esse lado eu acho que também é bem por aqui, não é por aqui. Aí a pessoa que tá desse lado vai pegar o que eu falei, que não é bem por aqui, e vai ficar puta comigo. Aí já vê um monte de gente falar merda, falando, mais uma vez a Beta dá uma furada dessa. Gente, na boa, vai se fuder, entendeu? De todo o coração. Com todo o amor do mundo. É só ir ver outro vídeo. Tem um monte de gente que vai concordar com você. Você quer ver vídeo de gente concordando com você? Vai, arrasa. Agora, você quer dizer que eu, mais uma vez... Ah, aqui já botaram aqui. Essa Mona já é conhecida por fazer não sei o quê. Me bloqueia, amor. Tá tudo certo. Tá? Tá tudo certo. De verdade, eu não fico chateada. Eu prefiro realmente estar com gente que... Não é que concorda comigo, não, porque eu acho que concordar comigo e bater palma é chato. Eu gosto de estar debatendo, entendeu? Inclusive, ela podia ter feito um vídeo super falando assim, olha, Beta, eu discordo do que você falou. Eu discordo do que você falou. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que você discordou de mim, mas olha que eu tô discordando de volta, eu tô te dando mais argumentos de por que eu acho que eu falei isso. E eu ia estar feliz da vida aqui, comentando de volta, falando, pô, realmente, olha, por esse lado eu não tinha pensado. Então, eu acho que nesse lugar você realmente tá certo, eu concordo com você. Ou eu ia estar falando, olha, desculpa, eu continuo discordando, eu acho que não é bem por aí. E tudo certo, coisa de adulto. Coisa de adulto, mas o problema é que a gente infantilizou os debates. A gente acha que todo debate é briga. A gente acha que toda discordância é treta. E não, a gente consegue ser adulto o suficiente pra gente discordar e falar, olha, eu acho o seu discurso cruel. Eu acho seu discurso cruel porque eu acho que você não tá levando em consideração quem é essa pessoa. Você não sabe quem ela é. Você tá projetando nela um monte de coisas que, que talvez não sejam realidade. Então eu acho seu discurso cruel. Agora, tomar isso pro pessoal, dizer que eu chamei você de cruel... Mas vamos lá, vamos ver o vídeo. Um vídeo meu. Mesmo ela me a Beta Boixá reagiu a um vídeo meu. Mesmo ela me xoxando horrores. Eu xoxei quem? Você tá usando a palavra xoxar de uma forma livre. Xoxar, pra você xoxar e discordar é a mesma coisa. Ou você tá realmente dizendo que eu te xoxei. Falei mal de você. Porque eu tô procurando no meu vídeo aonde que eu fiz isso. E por favor, se alguém achar que eu xoxei ela, pode me dizer, não, Beto, eu acho que isso aqui você tava xoxando ela. Porque quem sou eu pra xoxar alguém? Quem sou eu pra sacanear alguém? Ninguém, né? E de verdade, não tô aqui pra fazer esse tipo de conteúdo. Mas tudo bem, mesmo xoxando ela horrores. Se me chamando de cruel, é bom saber que eu tô sendo vista. Esse vídeo em questão... Que no final das contas, você tá fazendo esse vídeo por isso, né? Vamos combinar? Eu já falei isso. E tá tudo certo. Nenhum problema. Nenhum problema. O TikTok, ele funciona dessa maneira. A internet funciona dessa maneira. Né? Funciona dessa estrutura de um fala, outro responde, não sei o que, nananã. Eu só gostaria muito que rolasse comigo o mesmo cuidado que eu tenho de comentar do outro lado. Porque eu não te xoxei, não te chamei de cruel e discordei do que você falou. Quem você é, eu não sei. Como também você não deve saber quem eu sou. E por isso que eu também não obrigo você a saber.
Até porque ninguém tem a obrigação de saber quem é ninguém nessa internet. A única coisa que eu posso julgar é a fala, certo? Então tá. Até curti o vídeo. Agora ela vai falar: ah, essa filha da... Então, é o que eu falo sobre a menina que foi para a escola no dia do passeio e ficou triste porque viu todos os amigos prontos para sair e ela iria ficar. E que isso poderia ser evitado se a família conferisse a agenda da escola. Enfim, Enfim, não foi isso que você falou, né? Você falou que a família é irresponsável, que é dar esporro na criança por chorar. Que se fosse só assim, pô, gente, isso tudo seria contornado se vocês olhassem a agenda. Eu ia falar, sensata, arrasou, concordo. Não foi esse tom que você deu, certo? usar o vídeo que a Beta está reagindo para ver se eu sou a cruel da história ou não. E a primeira questão que ela me faz é perguntar se eu acho que a pessoa, no caso ela diz, inclusive, que a mãe fez de propósito. Ô, mulher, mas você acha que essa pessoa... Eu disse que ela fez de propósito. Eu te perguntei se você acha, né? Fez de propósito pra sacanear a criança mesmo. Você jura? Ouve aí de novo a maneira que você contou. Tá bem claro que essa mãe nem sabia dessa situação. Você acha que se a mãe toda enrolada... Pelo que você contou, de novo, eu só posso julgar a partir do que você falou. Você falou que assim que ela chegou no colégio, e a gente pode ver seu vídeo de novo, assim que ela chegou no colégio, ela falou, ué, o que tá acontecendo aqui? E ela falou, ué, hoje tem passeio. E ela falou, eu não sabia. Então eu só posso julgar a partir dessa realidade. Do que se passou no subtexto da história, eu não tava lá pra saber. Rolada, não tem tempo nem pra olhar a agenda da criança. Você acha que ela ia fazer de crueldade, pegar essa criança, levar ela na escola pra mostrar que ela não vai passear pra casa? Você acha que ela fez isso de sacanagem? Não é possível. Eu não acho que foi de propósito só para sacanear a criança. Eu acho que foi de propósito no sentido de alguém vai se virar com essa criança quando ela chegar na escola. Esse argumento é maravilhoso, Fran. Maravilhoso. Eu não tinha visto dessa maneira. Eu entendi que você falou no sentido dela ser cruel mesmo. Até porque lembrando que crueldade foi uma palavra que você usou. Quando você falou isso aqui, eu vi seu vídeo, eu falei, pô, realmente, eu não tinha pensado nesse lado. Que era no sentido de, ela não vai no treco, eu nem vi a agenda, caguei, eu não paguei, eu não quero que ela vá no treco, mas a escola tem obrigação de lidar com essa criança. Eu tô aqui desovando a criança. Se não tem passeio, então deixa uma tia aí no colégio brincando com ela durante o dia. Esse argumento é maravilhoso, eu não tinha visto por esse lado. Quando você fala isso, realmente, eu consigo também pensar por esse lado. Consigo te dar razão nesse lugar. Né? De concordar, falar realmente. Eu acho que quando eu entendi que você estava falando que ela levou de propósito para sacanear a criança, na verdade ela levou de propósito para falar, eu não vou pagar, mas vocês que se virem. Você tem toda a razão. E eu digo isso porque... De novo, tem toda a razão de ser uma outra possibilidade, porque eu também não sei se é isso. De novo, eu não consigo julgar em cima de uma possibilidade, né? Mas essa outra possibilidade que você abriu não tinha passado pela minha cabeça. Porque tudo que é feito na escola é avisado com antecedência. E um passeio desse porte, saindo do interior e indo para o Aquário de São Paulo, é impossível de não ser avisado com meses de antecedência. Inclusive, mesmo não sendo da sala da minha filha, eu vi os cartazes afixados nos murais da escola, falando sobre esse passeio. Mas a família não viu na agenda? Não é meio estranho? Para fechar... É estranho, mas não é impossível. Concorda? É estranho, mas não é impossível. Pode ser que a filha nunca viesse com a mãe. Pode ser que a mãe só deixasse a filha ir embora, não entrasse no colégio para ver cartaz. Pode ser muita coisa. Eu prefiro julgar pela presunção de inocência das pessoas. Prefiro. Fechar um passeio desse precisa de pelo menos 3 meses de antecedência. E eu tô chutando baixo. Fechar o passeio, fechar ônibus, fechar alimentação, pegar as autorizações, acertar os pagamentos. Acha que dá para fazer isso de um dia para o outro? Então, esse tempo de olhar a agenda não era tão curto quanto estão fazendo parecer. Parece que a escola é a vilã, que avisa tudo em cima... Também nunca falei isso. Nunca falei isso. Zero. Acho que zero a escola é a vilã, mas pode ser que a escola tenha avisado uma vez, mandado uma vez na agenda, 2 vezes. Eu não sei. De novo, eu não posso julgar em cima daquilo que eu não sei.
Eu não posso julgar das informações que eu não tenho. Em momento nenhum eu tô fazendo a escola parecer nada. Todo o meu argumento é em cima da maneira como você escolheu julgar e ver a mãe que não conseguiu levar a criança no passeio por nem saber do passeio. É só isso. Todo o resto pouco me interessa. Né? E não é me interessa de uma forma grosseira, não. Tô falando isso de não me interessa, foda-se. Eu tô falando de não faz parte, não importa para a lista de fatos que eu preciso para dar uma opinião sobre o assunto. Da hora e a coitada da família que não tem tempo. Inclusive, eu trouxe aqui a agenda do meu filho como um exemplo, que foi enviado no dia 24 de setembro, avisando que vai ter um evento no dia 25 de outubro. Um mês de antecedência para algo que a criança nem vai sair da escola. Então eu acho que foi de sacanagem com a escola, sim. A minha opinião, de alguém que já trabalhou anos em educação, é essa. Foi de sacanagem e foi desleixo, sim. Tudo bem, você tem todo o direito. Todo o direito. Eu continuo achando um problema julgar sem saber a realidade da pessoa. Pode ser que a pessoa realmente não consiga olhar a realidade lá da criança. Pode ser. De novo, eu sempre julgo a partir do ponto de que as pessoas estão tentando fazer o melhor. Agora, a sua opinião tem todo o direito de existir. Todo. Como eu também tenho todo o direito de achar que é um pouco exagerado e cruel, sim. E, de novo, agora, nessa maneira que você está falando, não é no mesmo tom que você deu no seu vídeo original. Seu vídeo original é um pouquinho mais inflamado do que esse tom. E naquele nível de inflamação, eu fico imaginando... Também não estou dizendo que você estava gritando, nada disso, tá? Vamos deixar bem claro aqui as palavras, o nível das palavras que eu estou falando. Mais inflamado no sentido de... Era um pouco mais acusatório do que esse vídeo que você está fazendo, tá? Eu fico imaginando que... Imagina se acontecer alguma coisa, imagina se a família tá passando por um câncer na família, que tá todo mundo focado nesse negócio, que você não sabe o que tá acontecendo e que por acaso nesses 3 últimos meses você não ficou sabendo. Muitas coisas podem acontecer. É muito difícil a gente chegar e falar que uma mãe fez de sacanagem, de desleixo, sem saber nem... Você não sabia nem se ela era mãe ou se era irmã. Você entende como é difícil fazer esse julgamento? Mesmo que você tenha todo o direito... E é isso, você já trabalhou com escola? Minha mãe foi diretora de escola e professora a vida inteira. Então eu não sou a pessoa que fui professora, mas tive muito contato, muito próximo com isso. E sei que tem muita mãe desleixada, sim. Tem muito pai desleixado, sim. Tem muito responsável desleixado, sim. Mas eu, Beta... não julgaria a partir de uma situação que eu não sei do que está acontecendo. Aí ela me solta a pérola. Você não tem como saber, antes de falar tudo que acha que sabe sobre a minha pessoa. Aí eu te desafio, né? O que eu falei que eu sei sobre a sua pessoa? Porque eu juro pra você, depois que você me fez essa acusação, eu fico pensando o que é que eu falei sobre você, porque em momento nenhum eu falei sobre você. Quando você fala da informação do seu pai, da sua mãe não conseguirem não conseguirem te levar no passeio, eu falei, sim, isso pode acontecer com as pessoas. Não te conheço, não sei qual é a sua realidade, mas isso pode acontecer. E eu só posso falar de uma forma geral, como eu falei, como eu sempre falo. Eu não tenho como falar de você. Então eu queria muito de verdade, assim, de coração, te perguntar em que momento eu falei sobre a sua pessoa. E aqui que você vai adicionar uma outra informação que no seu vídeo original não tá. Né? No seu vídeo original dá a entender que seu pai e sua mãe não tinham dinheiro. Aqui você já vai dizer outra coisa, que na verdade seu pai gastava dinheiro com outra coisa. Você vai trazer essa informação aqui. Essa informação não tá no seu vídeo original. Então eu tô julgando a partir do que você falou. Eu não tenho como. Não tenho como vir aqui fazer um estudo profundo sobre o seu canal, sobre a sua história, para dar uma opinião. Até porque me curiosa muito você se incomodar com isso,
de eu supostamente estar falando tudo que eu acho que eu sei sobre a sua pessoa, quando, de novo, eu não falei nada sobre a sua pessoa, eu falei no geral sobre o quanto a gente às vezes se traumatiza por situações que os nossos pais estão tentando fazer o melhor, mas aqui você está dizendo que eu estou falando de você especificamente. Me curiosa muito você ficar chateada com isso, sendo que o seu vídeo inteiro é sobre você julgar uma pessoa dizendo que ela é cruel, que você chamou ela de cruel, de crueldade com a criança. Não fui eu, você chamou. Me curiosa muito o seu vídeo inteiro é criando uma fanfic sobre a história da mãe, que você não sabe nem se é mãe, se é irmã. É uma fanfic da história da mãe e da irmã que levou a criança de crueldade na escola para... Inicialmente eu entendi que era pra sacanear, pra olhar, olha como você não vai no passeio, mas depois você dá o argumento falando que deixa a criança lá e se ela não vai no passeio, ela que se vire, né? Depois você ainda falar que a criança ia tomar um esporro porque ia estar chorando. Depois você fala que a família é irresponsável. Você percebeu a quantidade de informações que você tirou da sua cabeça sobre essa família que você não sabe nem quem é, não sabe nem se é mãe, se é irmã? E aí você tá incomodada de eu fazer um comentário generalista sobre a realidade de trauma com criança, de não sei o quê, a partir do momento que você criou um discurso extremamente cruel, e aí, de novo, eu chego no final do vídeo falando que eu acho seu discurso cruel, você criou um discurso, assim, de todas das possibilidades dessa família, você pegou uma das piores, que é uma família irresponsável, uma família cruel, uma família que não tá nem aí pra nada. Você pegou a pior de todas e você projetou em cima dessa criança, projetou em cima dessa família. E aí depois você tá incomodada que eu falei que às vezes os nossos traumas constroem a gente como pessoas. E aí você vai dizer que você tá até sem palavras com isso, tentando me colocar de monstro na situação. Mas tudo bem, eu vou relevar. Acontece. É isso também. Eu acho que a gente... É aquela história, assim, a gente faz o máximo possível para não traumatizar as crianças, só que você não tem como transformar o mundo numa coisa cor-de-rosa. Se seu pai e sua mãe não tinham dinheiro para isso, e você passou por esse trauma, você te construiu como ser humano. Percebe como eu falo a gente? A gente às vezes tenta, pai, mãe, inclusive eu vou falar desse assunto outras vezes no vídeo. E ainda falo no vídeo, se eu não me engano, eu ainda falo isso no vídeo. Não é que eu tô romantizando o sofrimento, não. Não é que eu tô romantizando o trauma, não. Não é que eu tô dizendo assim, ai, se traumatiza bastante, agradeça os seus traumas. Se eu não me engano, eu inclusive falo isso nesse vídeo mais pra frente, em outro caso. Né? Que, de novo, eu confio que as pessoas que assistem ao meu canal têm a capacidade emocional, né, de conseguir entender que as coisas são complexas, que os problemas são complexos, que os problemas eles têm dois lados. Que nada é família 100% irresponsável e mãe 100% sobrecarregada, que existe um meio do caminho na história que pode ser que a mãe não esteja tão sobrecarregada assim, que ela realmente está sendo um pouquinho irresponsável sim. Eu confio, e isso eu falo o tempo inteiro nesse canal, confio em você que está assistindo, que você tem a capacidade de entender que nós somos pessoas complexas, que somos pessoas que podem sermos muito boas numa parte e sermos pessoas um pouco irresponsáveis em outras. E que isso não nos torna monstros. Né? Mas não é dessa maneira que ela escolheu agir e nem dessa maneira que ela escolheu ler o que eu estou falando. Ela está dizendo que como se eu estivesse julgando a vida dela, como se eu soubesse da vida dela. Meu amor, eu não sei. Tanto que eu só posso julgar de uma forma geral mesmo. Tá? Você vai ficar muito chocado agora nessa parte do vídeo, mas eu te digo que eu acho que faltou de você perceber que eu não tô falando sobre você e que o vídeo não é sobre você, é sobre o Dia do Cabelo Maluco e sobre várias opiniões de várias pessoas, né? A sua opinião, ela tá manchada, ela tá pintada, a minha opinião sobre a sua opinião, ela tá pintada por várias outras opiniões que eu já dei antes desse vídeo. E quando eu falo sobre lembrar dos passeios de escola que eu não fui e a Beta diz que acontece e que meus pais me construíram como ser humano através dos traumas. Também não te falei isso. Eu não falei que seus pais te construíram através dos traumas. Eu falei que os traumas constroem a gente. Não falei que seus pais te constroem através dos traumas. Você tá colocando na minha boca uma parada que é também, de novo, bastante cruel. Falando como se pais e mães devessem conscientemente traumatizar as crianças porque é isso que faz delas fortes. Não é esse discurso que eu falei, não. Não adianta tentar encaixar isso na minha boca porque isso não tá falado. O que está falado é, as nossas vivências constroem quem a gente é. Inclusive, as dificuldades que a gente passa. Inclusive, as dificuldades da minha mãe conseguir pagar o colégio. Isso também me construiu como pessoa.
Inclusive da minha mãe não consegui pagar. Da minha mãe e meu pai não consegui pagar algumas coisas durante a minha vida. Isso pode ter me chateado, me deixado triste em um determinado tempo? Sim, mas me construiu como ser humano. De novo, não estou romantizando sofrimento nenhum. Não acho que a gente deva romantizar nada. Não acho que a gente deva romantizar pobreza, sofrimento, trauma, nada disso. Agora, de novo, você está tentando fazer com que as coisas sejam mais simples do que elas são nos debates. Os debates, eles são um pouco mais complexos. Tá? Então, não estou falando que você foi construída, que seus pais te construíram como ser humano através dos traumas, não, porque eu seria muito irresponsável de falar um negócio desse. Traumas, eu tô meio sem palavras para isso. Deveria realmente ficar sem palavras e me ouvir um pouquinho melhor. Porque ela não tem como saber o tipo de trauma que eu passei com meu pai. Não tenho, porque o único trauma que você falou do seu pai é que seu pai e sua mãe não tinham dinheiro. Quem me dera fosse só um passeio de escola que ele não pagou. Que foi o que você falou. Para usar o dinheiro no bar. Essa parte é nova. Eu não tenho como saber. Mas, de novo, eu vou relevar porque ela não me conhece. Não precisa relevar, porque eu não tô falando de você. O vídeo não é sobre você. Enfim, eu saí como cruel por alertar os pais para algo extremamente importante. E fez o seu trabalho. Tá tudo certo. Eu só discordei de você. Mas acho que o seu vídeo é importante. Se o seu vídeo não fosse importante, sua opinião não fosse importante, eu não tava nem passando ela aqui. Eu acho seu vídeo importante. Acho que a sua fala, sim, traz questões que são importantes. A gente deve, sim, falar para os pais serem um pouco mais responsáveis sobre a relação deles com as crianças. A gente, sim, deve alertar que tem muitos pais que não são responsáveis. Agora, não sei, e aí chega a minha opinião, não sei se você fez da melhor forma. Criando uma história inventada em cima de uma pessoa que você não sabe do que passou. A gente quer acompanhar a rotina escolar do filho. Nos comentários do vídeo da Beta, teve bastante gente que defendeu o meu posicionamento. Porque eu faço questão que nos comentários tenham pessoas que discordam e concordam. Inclusive, eu concordo com o seu posicionamento, eu só discordei da maneira como você fez. Mas eu concordo que a gente tem, sim. Inclusive, você deve ter visto até o vídeo até o final. E no final do vídeo eu falei o quanto a gente, ao mesmo tempo, não deve forçar mães e pais que às vezes estão muito sobrecarregados. Do outro lado, a gente tem sim que cuidar da parte educacional, lúdica da criança. Então, de novo, no final do vídeo eu trago esses dois pontos, tentando casar eles de alguma maneira, né? E que bom que você fica feliz que a maioria das pessoas concorda com você, mas às vezes na internet não vão concordar, não. E que bom que não vão concordar, porque a gente só cresce quando discordam da gente. Então, eu fico feliz em saber que a maioria das pessoas entendeu o que eu quis dizer e não viu como crueldade. E agora, depois de entender o contexto de tudo, ainda me acha uma pessoa cruel? Aí eu te digo, não te acho uma pessoa cruel, porque eu não te conheço, não tem como saber se você é cruel, mas eu continuo achando o seu discurso cruel, sim. Agora se deu até um outro contexto, com outro tom, né? Falando de uma outra maneira, adicionando outras informações, mas continuo achando que se a pessoa, né? Imagina, já que você criou um cenário imaginário, vamos criar um cenário imaginário, né? A pessoa, a mãe, talvez irmã, que levou a criança no colégio e que não sabia do passeio, acabou de perder a família toda no acidente. Tá tentando lutar para se manter no meio de uma depressão, que tá tomando um monte de remédio, que nem sabe, que não tá conseguindo nem ter força direito para levar a criança no colégio. Aí levou a criança no colégio, aí como vocês são de uma cidade pequena, que você falou que você é do interior, né, uma informação que você trouxe, pode ser que esse vídeo, uma amiga sua te siga, uma amiga sua também siga outra pessoa, aí esse vídeo chega até ela, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai achar o seu discurso cruel. Absoluta. Aí eu te pergunto, depois desse contexto todo, depois de tudo, eu sou uma pessoa cruel? Tá tudo certo discordar, gente. Vamos tentar levar menos pro pessoal as coisas, tá? Discordar é super saudável. E eu adoro que vocês discordem, porque isso dá mais coisa pra gente debater aqui. Porque se eu tô aqui é pra isso. Se eu tivesse aqui pra fazer um discurso único e que só o que eu falo importa, eu não tava nem aqui, porque eu não tinha nem saco pra isso. Tá bom? É isso, Fran. Obrigada pelo teu vídeo. E sigamos. Um beijo.